Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Nosso cordial bom dia, você que está sintonizado no programa Revitalizar. Programa esse que leva até a sua casa, até o seu lar, um momento de reflexão, um momento de fortalecimento na fé, na esperança e no amor. Revitalizar a vida de fé, revitalizar a comunhão com Cristo. E nesta manhã nós queremos refletir um pouco sobre a nossa fé, o tamanho de nossa fé e o que nós somos dispostos a fazer por nossa fé. E para nos orientar, nós queremos meditar numa palavra do apóstolo Paulo, quando ele escreve ao Gálatas, e também não podemos deixar de refletir nesta semana onde celebramos, onde comemoramos mais um dia da Reforma. Queremos olhar um pouco também para Martim Lutero, este homem que com muita fé, determinação, inspirou e continua a inspirar a vivência da fé e a comunhão com Cristo Jesus no preparo para a salvação eterna. É pensando nisso e refletindo sobre isso que nós queremos ouvir a primeira canção. Pela Escritura Deus se revelou. Só a Escritura mostra quem eu sou. Minha regra para crer, minha norma para viver. Pela Escritura Deus vem me suster. Só por Cristo posso me achegar a Deus. Só em Cristo Deus a salvação me deu. Ele me justificou, minha dívida pagou. Só Jesus na cruz da morte me livrou. Só a graça de Jesus me redimiu. Só a graça do Deus vivo me atraiu. Mesmo sendo pecador, recebi o seu favor. Deus por sua imensa graça me salvou. Só a fé que Deus me deu me transformou. Só a fé que vem de Deus me habilitou para crer na salvação, esperar com convicção que as promessas que Ele fez se cumprirão. Só ao Deus triuno a glória eu darei.
Só a Deus todo louvor eu renderei, porque sempre me amou, nunca me desamparou. Que em tudo eu viva para o seu louvor. Porque sempre me amou, nunca me desamparou. Que em tudo eu viva para o seu louvor. Na reflexão de nossa vivência de fé e nos exemplos de fé que temos na Palavra de Deus, queremos meditar na palavra de Gálatas. Gálatas, do capítulo 5, o verso de 1 a 6, onde lemos: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Prestem atenção. Eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isso mais uma vez, para que qualquer homem que deixar que os circuncidem, esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite, porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceita. E isto é o que esperamos pelo poder do Espírito Santo de Deus, o qual age por meio da nossa fé. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a nossa fé. O que importa é o agir por meio do amor na fé. Esta é a palavra do apóstolo Paulo, escrito ao povo de Gálatas, assim fortalecendo esta comunidade, e também escreve a mim e a você nos dias de hoje. E este texto ele também inspirou Martim Lutero. Martim Lutero, que foi o grande reformador. Martim Lutero, que ao ler esta carta de Gálatas como um texto fundamental para entender a justificação pela fé, defende com a legalidade a sua época, que pregava a salvação por obras da lei naquela época. E ele enfatiza que a liberdade cristã não é licença para o pecado, mas é uma libertação do legalismo que capacita o crente a viver para a glória de Deus, através da graça, através do Espírito Santo de Deus. Lutero também usou este texto como um modelo de interpretação bíblica, focada no significado da autêntica Escritura de Deus, e comprovou a sua luta contra os oponentes da reforma, com a luta de Paulo como os judaizantes de Gálatas. Lutero argumentava que a salvação não vem pelas obras da lei, mas é um dom gratuito de Deus recebido pela fé em Cristo Jesus. Ele entendia que a liberdade cristã como uma anarquia, mas é como uma libertação do peso do legalismo. E esta liberdade não leva a licenciamentos, mas leva a uma vida de santidade, de obediência a Deus. E esta santidade
ela é guiada pelo poder do Espírito Santo. A cruz de Cristo é o ponto central do Evangelho, é o ponto para a salvação. Ela aponta para a resistência e para a resiliência na pregação do Evangelho, que expõe Cristo crucificado. Algo valioso até os dias de hoje. Esta fora a posição de Lutero. E você, como vê o que é certo, o que é o centro para a sua fé nos dias de hoje? Você que me ouve nesta manhã, você que é um cristão autêntico, o que é que te faz mover a fé? Lutero via o legalismo como um sistema que aprisionava as pessoas, fazendo-as buscar justificação por seus próprios méritos, em vez de confiarem na graça divina. Ele comprovava essa situação com Paulo, o qual Paulo enfrentou no Gálatas. Lutero defendia uma interpretação bíblica que valorizasse o contexto e o sentimento autêntico do ser cristão. Lutero criticava certas vezes a leitura das próprias noções para que as pessoas pudessem ler e interpretar a palavra de Deus escrita. Lutero defendia uma interpretação bíblica que valorizasse o contexto e o sentido autêntico do texto escrito. Lutero se via refletindo na mensagem de Paulo, a batalha dele contra as objeções e as leis que oprimiam o povo daquela época. Paulo se inspirava no apóstolo Paulo quando ele lia as cartas que Paulo escrevia ao povo da época. E ainda hoje, 508 anos após a reforma proclamada por Martim Lutero, ainda podemos sentir as influências de Martim Lutero. As influências da reforma protestante nos tempos atuais são tão profundas e abrangentes em diversas áreas de nossas vidas e também da nossa sociedade. Percebemos isso na religião, percebemos isso na política, na educação, percebemos isso também na cultura. Ao romper com o monopólio da Igreja Católica da época, Lutero não apenas abriu caminhos para o surgimento de novas vertentes do cristianismo, mas também impulsionou mudanças que moldaram a sociedade moderna desde o século XVI. O ato de Lutero de asfixar as 95 teses no castelo de Wittenberg em 1517 marcou o início do protestantismo e a quebra da unidade do cristianismo ocidental. Esse movimento deu origem a inúmeras denominações, incluindo o luteranismo, o calvinismo, o angelicanismo e, atualmente, a maioria dos protestantes que naquela época engajados lutaram e absorveram o espírito da reforma, hoje estão praticamente todos fora da grande Europa e com forte presença nos países em desenvolvimento. A tradução da Bíblia, da Palavra de Deus, para a língua alemã, por Lutero, foi um marco, pois tornou as Escrituras acessíveis aos leigos que antes dependiam da interpretação da Igreja Católica. A ênfase na leitura individual da Bíblia continua
sendo um pilar do protestantismo, fomentando a liberdade da interpretação da palavra de Deus e do conhecimento das Sagradas Escrituras. Lutero defendia o ideal de que todos os cristãos são sacerdotes, o que significa que não há necessidade de intermediários entre o fiel e Deus para a salvação. Isso demonstra o acesso à fé, o desafio à hierarquia eclesial tradicional caiu por terra quando Martim Lutero pregou as 95 teses, as quais foram a sua revolta contra a igreja de sua época. Lutero defendia a ideia de que todos os cristãos são sacerdotes, o que significa que não há necessidade de intermediação entre o fiel e Deus para se obter a salvação em Cristo Jesus. A reforma incentivou a separação entre o poder religioso e o poder político. Ao apoiar Lutero, muitos nobres alemães puderam romper com a autoridade de Roma e do Sacro Império, fortalecendo o poder do Estado sobre a Igreja. Martim Lutero foi um defensor fervoroso da educação pública, incentivando a criação de escolas para que todos pudessem ler e, em aprendendo a ler, poderiam ler a sua própria Bíblia. Embora a sua visão fosse inicialmente focado na educação cristã, essa defesa contribuiu para o conceito de que o Estado tem a responsabilidade de garantir a escolarização de seus cidadãos. Ao traduzir a Bíblia para o alemão, Lutero não só aprimorou o idioma, mas também estimulou a alfabetização em grande massa. A valorização da leitura e da escrita como ferramenta para a fé teve um impacto duradouro na cultura e na disseminação dos conhecimentos. Amados, vocês que estão sintonizados, pergunto a vocês, como é que é hoje? O que nós estamos fazendo com a literatura, com o conhecimento? Nós estamos aprimorando o nosso conhecimento? Estamos lendo a palavra de Deus? Estamos lendo as literaturas deixadas para nós? Nós estamos fazendo uso da liberdade cristã para crescer na fé e assim nos aperfeiçoarmos para a salvação em Cristo Jesus? Como está sendo a sua vida de fé, de esperança e de comunhão em Deus? Lutero argumentava que a salvação não vem das obras da lei, mas é um dom gratuito de Deus, recebido pela fé em Cristo Jesus. Lutero entendia que a liberdade cristã não é como uma anarquia, mas sim como uma libertação do peso do legalismo. E esta liberdade eleva a licença mais adiante e mais uma santidade de vida, de obediência a Deus, guiada e orientada pelo Espírito Santo de Deus. Lembrando que a cruz de Cristo é o ponto central do Evangelho, o qual o poder para a salvação reside na pregação do Evangelho que expõe o Cristo crucificado e ressurreto. Amados, trago esta reflexão hoje para que possamos olhar para a história da palavra de Deus, lá nas cartas que o apóstolo Paulo escrevia
a carta aos Gálatas, aos Coríntios, aos Romanos, a tantos outros povos. Mas trago também a reflexão a olharmos e refletirmos sobre Martim Lutero, o qual também se colocou diante da situação exposta da sua época e ali fez a reforma, reformou a questão da igreja, mostrou para a humanidade que não era perante as leis humanas que seríamos salvos, que não eram através de obras, mas sim era através da fé, através da graça, através da comunhão com Deus. E por isso falo com toda a certeza para você nesta manhã. Busque a fé, busque a graça de Deus, busque a comunhão em Deus, busque a orientação do Espírito Santo de Deus. Que Deus, em sua palavra e em sua graça, aperfeiçoe a sua fé em Cristo Jesus, enquanto ouçamos o próximo hino cantado. Pela fé e não pelo que sou, pela fé, pela fé, pela fé. Um martelo e uma convicção, não foi por ouro ou tradição, mas pela fé começou uma revolução. É assim que Deus faz, rompe barreiras e atravessa os muros, quebra cadeias pra falar ao mundo. Jesus é o motivo que nos faz viver. Pela fé eu vou lutar, não há medo em te seguir. Tua palavra é meu altar, a justiça vai rugir. Pela fé vou prosseguir, pela fé começou ali uma revolução. Levantou cheio de unção pra confundir e trazer a salvação. Enche-me, faz de novo, faz de novo. Levanta-me se precisar. Meu Deus, faz em mim uma revolução. Na porta ele cravou sua paixão, tese por tese com oração. Não calaram sua convicção, a verdade venceu a religião. É assim que Deus faz, transforma cinzas em brasas de fogo, levanta um sol pra despertar o povo. Jesus é a chama que nos faz viver. Pela fé o mundo tremeu, a esperança então nasceu. Veio a luz que me alcançou e o véu se rasgou. Pela fé vou prosseguir, pela fé não há mais condenação. Hoje posso orar crendo que Deus vai fazer. Pela graça eu sei, mesmo sendo pó, Jesus me ama e em mim quer morar. Num quarto escuro ele encontrou o Salvador que tudo perdoou. Na palavra firme se firmou e no esconderijo o Pai o tocou. É assim que Deus faz, revela o céu no meio da dor, chama pelo nome e cura com amor. Jesus é o amigo que nos faz viver. Pela fé eu fui achado, hoje sou filho, sou perdoado. Sua presença é meu lugar e eu não vou mais recuar.
justificou. Pela fé, meu clamor virou canção. Faz de mim, Senhor, uma nova revolução. Uma nova revolução. Que possamos sempre repensar, refletir à luz do Evangelho tudo o que vivemos e tudo o que nós ouvimos, e, acima de tudo, estudar e analisar a palavra bíblica, a Bíblia Sagrada, para que eu e você não venhamos a cair em tentação, mas sim que nós estejamos firmes e fortes em nossa vida de fé, alicerçados na graça de Deus e preparados para a salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém. Em tempos de trevas, quando os cristãos se desviaram do que diz as Escrituras, a igreja estava cheia de corrupção, o pecado dominava o coração. Só pensavam em poder e em riquezas, esqueceram o evangelho da cruz. Não conheciam o verdadeiro Jesus, nem a sua palavra.